Oi, Carol, bom dia para você, boa quinta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. A ordem cronológica é importante até para a gente organizar essa bagunça que virou esse vai e vem de despachos do ministro Dias Toffoli na quarta-feira, no âmbito dessa nova fase da Operação Compliance. Carol, a começar pelas críticas que o ministro Dias Toffoli fez no primeiro despacho dele, diretamente ao trabalho da Polícia Federal, porque ele reclamou o seguinte: olha, Polícia Federal, eu dei uma ordem para que vocês fizessem a operação em até 24 horas. E não foi isso que foi cumprido. É aí que ele entra com uma linha de argumentação de que houve inércia, de que houve morosidade. Mas quando você tem uma operação do porte que você teve ontem, Carol, foram mais de 40 mandados em andamento, um material muito extenso que foi apreendido entre bens, tudo isso que a gente está vendo na tela, carros, computadores, uma movimentação de valor muito alto. Ontem, quando veio a primeira informação, a gente até ficou meio perplexo, né? 5,7 bilhões de reais por trás dessa nova fase da Operação Compliance. A gente não ouviu errado, bilhões mesmo. É algo muito robusto. Então, não tem como você também querer impor um ritmo diante da magnitude que você tem dessa nova fase da Operação Compliance. Mas a crítica do ministro Dias Toffoli estava lá no relatório. Não parou por aí. E aí que a gente vai andando na ordem cronológica. A primeira decisão foi: tudo que for apreendido vem aqui para o Supremo Tribunal Federal. Isso causou muito estranhamento. Isso não é de forma alguma um procedimento de praxe. A Polícia Federal foi lá, reclamou. E depois, ao final do dia, a gente teve um despacho... Opa, caiu aqui o brinco. A gente teve um despacho do ministro Dias Toffoli falando que, bom, então vou atender em partes, vai ficar com a Procuradoria-Geral da República. Por que que isso é importante, Carol? Primeiro, pelo fato de ser algo extremamente anormal. Segundo, porque nesse meio tempo, na lista ali de apreensões, a gente tem, por exemplo, mais de 30 computadores. Se esses investigados têm acesso à nuvem, eles podem eventualmente tirar coisas que poderiam ter acesso direto aos investigadores. Então, você dá tempo, digamos assim, para o investigado, a depender daquilo que for acontecendo, quanto tempo esse material vai ficar lacrado ou não. O trabalho dos investigadores, dos peritos, tem que ser muito rápido quando você apreende material robusto desse tipo. Então, ficou um pouco feio, digamos assim, para o ministro Dias Toffoli, esse vai e vem de decisões e que tecnicamente podem representar embaraços à investigação. A gente, desde o início do caso Master, tem pontuado aqui, Carol, o quanto é complexo esse caso Master, o quanto ele move ali uma quantia absurda. A gente ainda não tem muito detalhamento sobre o quanto que essas pessoas vão ser reparadas depois financeiramente. Os processos do Fundo Garantidor, eles ainda estão em andamento. E o outro ponto é da gente pensar também o quanto isso ainda pode mover o mundo político. Não custa lembrar, e conversando com especialistas, eles falam: olha, esse inquérito talvez não era nem para estar, esse processo não era nem para estar na polícia, no Supremo Tribunal Federal. Ele está no STF porque um deputado foi mencionado, o deputado Bacelar da Bahia. Por isso que ele está no Supremo Tribunal Federal. Mas, teoricamente, a gente ainda nem estaria nessa fase. Então, tem muita coisa sendo contestada em cima dessa história. E o ministro Dias Toffoli tem um ponto, porque já saíram informações veiculadas na imprensa e que o colocam numa espécie de suspeição a respeito do caso Master. A carona no avião para assistir jogo de um advogado do caso Master e por aí vai, né? Então, fica um embaraço em tudo que envolve esse caso e que fica até difícil de explicar
os desdobramentos disso a partir dessa atuação do ministro Dias Toffoli e agora de um desconforto que ficou evidente entre o que diz a Polícia Federal, o que defende a Polícia Federal e o que o gabinete do ministro está falando a respeito dessa situação, Carol.